Um coração mascarado. Spin-off de Eu Inglês. Capítulo 4. Todos nos reunimos, no mesmo local de sempre. Não fiquei muito afim de conversar do que aconteceu na nossa última reunião do clube. Já tinha me desculpado com Gustavo antes, mas quis focar minhas energias em não dizer nada que fizesse meu lado mais detestável vir à tona. Rukia, ao ver que Gustavo estava lá, se alegrou. Rukia, bom ver que você decidiu vir hoje. Gustavo, não tive intenção de te magoar com o que escrevi. Só quis fazer algo divertido de ler. Gustavo, tudo bem, fiquei puto por ter que lembrar daquilo, mas você não teve culpa, não tinha como saber isso. Então quem vai ler hoje? Rangico levantou a mão. Rangico, pode deixar que eu leio. Fiquei bem curiosa para ver como esse relacionamento vai se desenrolar daqui para frente. Gustavo, vai ser interessante ver suas reações. As cópias foram distribuídas e Rangico iniciou a leitura. Capítulo 4. Correntes do passado. Kei, logo depois do almoço, seguiu Ayuki, que foi sua guia na fortaleza dos Arrancas. Era um lugar muito grande e calmo, pelo menos fora dos momentos de treinamento. Nesses momentos o lugar era tomado por barulhos, tanto dos combates, que eram realizados no pátio nos fundos do castelo ou do lado, quanto no laboratório de Rosalinda, graças aos aparelhos criados e utilizados para treino, que no momento estavam sendo usados por Aki, Fineu e a própria Rosalinda. Kei se interessou em tais aparelhos e Ayuki notou o interesse. Ayuki, e não esquece que até amanhã você está em recuperação. Kei, é meio chato ver todo mundo treinando e ficar parado. Ayuki, você é meu companheiro de treino, então não vou poder treinar muito por hoje. Quando isso acontece, gosto de ver as crianças brincando. Ayuki levou Kei até o pátio traseiro do castelo, onde Alec e Aoi treinavam lutando entre si sem suas ressurreições. Kei ficou ligeiramente surpreso com a força dos pequenos Arrancas. No entanto, observando o lugar, ficou ainda mais intrigado com manchas avermelhadas que viu nos fundos do pátio. Kei esperou a luta entre os dois Arrancas acabar. A luta durou bastante tempo. Quando a luta terminou, Kei viu os combatentes deitados descansando. Passou por eles sendo seguido por Ayuki. Logo ficou surpreso com o que viu. Os fundos daquele pátio estavam totalmente manchados de sangue que estava salpicado tanto na parede quanto em parte do chão. Logo Kei viu marcas na parede, onde aparentemente estavam presas correntes. Kei sabia bem qual era a função daquele lugar. Ayuki, Kei, não é o que parece. Kei, isso é um pátio de tortura. Ayuki, sim, esse pátio e uma lembrança do antigo rei, uma lembrança de sua crueldade exacerbada segundo o meu pai Kei. Acho que a Rosalinda mencionou o antigo rei, mas nem quis mencionar o nome dele. Ayuki, nem eu sei o nome dele, só sei que ele gostava de torturar lentamente seus inimigos. Gostava de ver como seus inimigos reagiam ao desespero. Kei, típico sujeito sádico, parece um carrasco que virou rei. Os espadas 1,2 e 5 chegaram no pátio. Taki, você está certo. Kei Otoishi, como você está se sentindo? Kei, estou bem, senhorita Rosalinda, você fez um ótimo trabalho. Rosalinda, apenas segui as ordens do meu rei, mas admito que foi bem gratificante dar um bom uso àquela receita velha. Fineu, aquele anestésico foi concebido apenas como uma forma do antigo rei prolongar as torturas, conseguir fazer um uso mais inteligente dos seus recursos e um grande sinal de progresso. Rosalinda, verdade, porém para progredir temos que nos fortalecer, e para isso temos que treinar. Fineu, e como sempre vou te acompanhar. Enquanto Kei via os espadas 2 e 5 se preparando para seu combate de treino, Aki aproveitou para dialogar com sua filha. Taki, Ayuki querida, eu gostaria de dialogar com nosso convidado em particular. Enquanto isso pode treinar com Fineu e Rosalinda se quiser. Ayuki se surpreendeu com aquele pedido. Ayuki, claro, mas por que está me pedindo desse jeito, pai? Como espada número 1, o senhor poderia exigir isso de qualquer forma e ninguém poderia te questionar. Na verdade, pela minha forma de agir ultimamente ainda sinto que merecia um castigo pelos meus atos. Taki, sendo minha filha e vendo suas tendências amigáveis com aquele Shinigami, achei que deveria ter um pouco mais de delicadeza. Ayuki ficou sem graça e gritou sem perceber, enquanto ficava ligeiramente corada. Ayuki,
Pai, tá dizendo que eu tô amolecendo por causa dele. Gustavo levantou a mão. Gustavo, sério isso? Tratamento especial? Isso não tem nada a ver. Rangi, admite logo Shiba, você recebeu muitos tratamentos especiais por ser de uma casa nobre, até foi escolhido pelo capitão-geral para virar capitão depois da luta com o Aizen. Kione Anjiko, cala a boca Abarai. Anjiko continuou. O capitão-geral escolheu ele por conta de todos os feitos e qualidades no geral. Rangi, falo 5 e eu não digo uma palavra pelo resto da noite. Anjiko, me ajudou a desbloquear minha Bankai antes da nossa luta. Lutou com Filippo a arrancar mais forte sozinho depois que o capitão-geral saiu de combate. Ajudou Ichigo e Lucas a controlar as máscaras. Arriscou a vida mais de uma vez para salvar um companheiro e venceu Izagi sem ter um treino adequado. Falo mais. Verdade, segurou a espada 3 sem ajuda. Que tal continuar a leitura? Pelo amor, continua a ler que isso tá começando a ficar ridículo. Anjiko voltou a ler. Kei logo virou o rosto surpreso, aquela forma de reclamar soava bem familiar, a Euki voltou a sentir aquela estranha impressão de familiaridade e a arrancar logo trocou olhares com Shinigami, que diante de sua cara séria esboçou um ligeiro sorriso. Ranjiko interrompeu a leitura com algumas risadinhas. Ranjiko, nossa, já dá para sentir a tensão entre eles. E dá para ver que Voki também tá bem tensa. Disse sorrindo de orelha a orelha Gustavo. E Kateirui não começa, a última coisa que eu quero hoje é ver a vagabunda de esquina. Relaxa, é só para mexer com ela Nanao. Pode confiar, e só brincadeira, se ela tentar qualquer coisa vai ser caixão de Kido para ela. Ranjiko. Ok, melhor continuar com o capítulo então. Disse para logo retomar a leitura. A troca de olhares entre os dois foi interrompida pelo espada número 1. Taki. Senhor Otoishi, poderia me acompanhar para conversarmos a sós? Kei ficou um tanto nervoso mas respondeu mantendo a compostura. Kei. Sim, claro senhor. Taki. Ótimo, me acompanhe. Kei acompanhou aqui para fora do castelo, e se afastaram do mesmo, avançando pelo deserto infinito do Ecomundo, se afastaram até que a fortaleza onde viviam os espadas não fosse mais do que uma miniatura no horizonte. Logo avistaram uma colina, de onde era possível ver o castelo. Taki, esse parece um bom lugar. Disse o rei se sentando na colina, e logo afofando a areia ao seu lado para convidar o Shinigami a se sentar. Kei se sentou e logo viu um Jirlion chegando, mas com sua Shikai e um rápido movimento dos dedos, azoitou o Jirlion com 2 de suas correntes, destroçando sua cabeça. Taki, eu só teria feito melhor, me lembra minha época de Abjusha. Kei, por isso me trouxe Parska. Taki, antes de realmente confiar em você preciso ter certeza de que você é capaz de compreender minha visão. Sabe como funciona este mundo, não é? Kei. Sim, sei das etapas pelas quais um vasto Lorde passa e o processo para se tornar em arrancar, e tudo muito baseado na sobrevivência do mais forte. O espada soltou uma risadinha. Taki, ser o mais forte, essa é uma meta que muitos perseguem, passando por um caminho cheio de dificuldades e desafios a ser superados. Eu por outro lado nunca busquei ser o mais forte. Kei, está dizendo que já nasceu com esse poder? Taki. Sim, e graças a isso nada nunca me feriu, nunca pude sentir um ataque inimigo, nunca pude sentir o real prazer de uma batalha. Durante toda a minha evolução, tudo que eu sentia era uma mescla de tédio e solidão. Dia após dia minha vida era ser desafiado por um oponente, lutar, vencer e comer. Durante todo esse tempo o que eu mais fiz foi me perguntar, eu realmente expor o mais forte desse mundo? Que valor tem o poder sem nenhum esforço para alcançá-lo? Por que devemos só viver pela força? Facilmente atingi o pináculo da minha força, então Kei. Então, Taki, nasceu a minha ambição de evoluir esse mundo e sabia que para isso eu teria que estar no topo. Claro que como Arrancas, o poder sempre vai ser algo importante, mas reis como o rei anterior só querem centralizar mais o poder. Minha visão é usar o poder para dar ao Ecomundo uma estrutura. Kei, como a sociedade das almas. Taki,
É parecido, mas claro que apenas Adjushas e Vastolords que se tornem Arrancars poderão fazer parte desta estrutura. Os outros Hollows incapazes de ter consciência ficarão inevitavelmente excluídos, e como continuarão neste mundo, vocês Shinigamis ainda terão trabalho no mundo dos vivos. Enfim, só tento melhorar meu mundo. Kei. Bem, não dá para negar que você tem espadas fortes aqui. Se eu tivesse que supor, aqueles dois garotos devem ter o nível mínimo de um capitão ou um tenente forte. Taki. São uma nova geração de talentos, potenciados graças às inovações da Rosalinda. Kei. Não está pensando em entrar em guerra, não é? Vai precisar de muito poder se quiser estar em pé de igualdade com a Sociedade das Almas. Taki. Eu já tenho bastante poder, quero que o Ecomundo seja mais poderoso. Eu não ganharia nada conquistando a Sociedade das Almas. Kei. Sua mentalidade me parece muito sensata, Sr. Aki. Taki. Obrigado, meu antecessor por outro lado não era nada sensato, aliás depois de ser derrotado por mim sabemos que ele tentou fugir para o mundo humano, onde aparentemente foi morto por Shinigamis. Sabe algum detalhe sobre isso? Kei. Não muito, só sei que pelo que disseram ele estava mesmo muito mal. Disse de forma nervosa. Aki achou suspeito, mas resolveu deixar para lá. Taki. Melhor parar de falar do passado, vamos voltar para o castelo. O resto do dia se passou tranquilamente no Ecomundo. Rosalinda tirou as medidas de Kei para um disfarce que seria usado nas lutas contra os candidatos a espadas. Naquela noite, a Ryuki informou a Kei sua nova rotina. A Ryuki, primeiro você vai lutar comigo, depois com os candidatos à espada. Kei, é impressão minha ou você tá empolgada com essa luta? A Ryuki empurrou Kei enquanto ficava ligeiramente corada. A Ryuki, claro que sim, eu sou uma Arrancar e sei que você é forte, não preciso de outros motivos. Kei se levantou em dificuldades e esboçou novamente um sorriso. Kei. Calma, eu também tô empolgado, é que isso me lembra alguém, acho que eu entendi essa sensação que você disse que tinha comigo. Kei bocejou. Kei, então onde eu vou dormir? A Ryuki, no antigo quarto do espada número 7. Kei foi guiado até o quarto e pode se acomodar sem problemas para dormir. Kione levantou a mão. Kione, pelo visto essa Ryuki em tipo uma tsundere. Gustavo. E né, convivendo com a Izami fica fácil reconhecer. Ranjiko, eu achei fofo, quer dizer os Arrancars sendo mais agressivos devem ter um jeito meio tsundere mesmo. Nanao, eu não diria isso, acho que ela só está meio confusa. Ela já estava confusa, agora ela tá mais confusa ainda. Nanao, exatamente. Ranjiko continuou a leitura no dia seguinte. Kei já tinha acordado, mas ainda estava aconchegando na cama que era incrivelmente confortável. Ryuki chegou chutando a porta e gritando de forma enérgica, assustando Kei. Ryuki, bom dia! Sei que as camas são confortáveis, mas você não tem tempo a perder. Kei se levantou e sem perder tempo ele e Ryuki foram para o campo de treino. Kei se preparava para o combate, realizando alguns alongamentos. Ryuki, é bom você estar recuperado mesmo, não vou pegar leve com você. Kei ativou sua Shikai. Kei, pode vir. Ryuki avançou contra Kei, mas suas correntes entraram no caminho. As correntes amarraram o braço esquerdo de Ryuki, sabendo quão perigoso era ficar envolvida naquelas correntes. Rapidamente Ryuki soltou cinzas ardentes pela boca, cinzas que foram fortes o suficiente para destruir a corrente. Aituki aproveitou para se afastar e lançar novamente as cinzas. Rapidamente Kei se afastou, mas ainda assim sofreu algumas queimaduras. Ryuki, sendo imune às cinzas, avançou pela nuvem de cinzas ardentes empunhando sua espada. Os cortes de Ryuki eram rápidos e imprevisíveis, cortes em todas as direções dos quais Kei por pouco conseguia desviar. Alguns cortes pegavam de raspão, mas Kei usou a tempo o Bakudo 63, Sajou Sabaku, que permitiu que ele se afastasse com seu chupo e começasse a açoitar a Ryuki com suas correntes. Duas açoitadas depois Ryuki se soltou do Bakudo 63 e lançou seus que foram bloqueados pelo Bakudo 81 de Kei. Os dois continuaram trocando golpes, se empolgando cada vez mais com a batalha, até que depois de alguns minutos de combate ambos ficaram exaustos e foram se aproximando mostrando um cansaço evidente. Ryuki,
Não, e sempre que eu encontro alguém que pode me acompanhar. E aí vai continuar. Kei, agora não, porque eu tô exausto. Ayuki, não vou mentir, também estou sem forças. Os dois sentaram no chão quase ao mesmo tempo, ficando frente a frente. Ayuki decidiu deitar perto de Kei, que a observou, e instantes depois de se deitar no chão, Ayuki teve um flash de memória. Viu uma mulher de cabelos vermelhos e pele morena que não conhecia toda a ferida chamada por Kei. A mulher pedia por um beijo, antes do que aparentemente seria seu fim. Logo que viu aquilo, imediatamente Ayuki começou a ficar curada, coisa que Kei obviamente estranhou. Kei, você está bem? Ayuki, perfeitamente. Exclamou levantando bruscamente, coisa que fez o chifre de sua máscara arranhar o rosto de Kei. Apesar de ter se machucado de forma inesperada, Kei não disse nada. Kei, acho melhor eu ir descansar um pouco, daqui a pouco vou ter que testar os candidatos à espada. Ayuki, sim, é melhor mesmo, também preciso descansar. Algumas horas mais tarde, depois de descansar, Kei, com a ajuda de Rosalinda, estava dando os toques finais no traje de Kei. Era um traje preto simples com capuz e a parte superior da máscara de um rolou qualquer cobrindo o rosto de Kei. Quando os candidatos chegaram, o traje já estava finalizado, porém ocorreu algo inesperado. Um grande grupo de arrancars que, diferente dos candidatos, não possuíam o passe de Rosalinda, também estavam nas portas do castelo. Rosalinda, não podemos abrir as portas assim. Ayuki, eu cuido disso, senhorita Rosalinda. Taki, vou com você, filha. Alguém tem que explicar as regras. Além do mais, mesmo que esses indesejados não sejam os candidatos, eles podem ser úteis. Ayuki abriu o portão e o rei do Ecomundo saiu elevando sua energia espiritual, criando uma pressão que fez todos da multidão sentindo um grande peso. A maioria dos que formavam aquela multidão ficaram de joelhos. Alguns até desmaiaram. Apenas 5 foram capazes de ficar de pé. Aki logo parou de elevar sua pressão espiritual, deixando todos livres. Taki. Os que não têm o passe da espada número 5 Rosalinda Elementum poderiam dizer o que estão fazendo aqui. Arrancar. Ontem muitos perceberam um ataque de energia espiritual estranho vindo deste castelo. Era algo estranho, algo que não poderia vir de um arrancar. Ayuki, estão aqui só para investigar um boato, que perda de tempo. Arrancar 2. Você fica falando como se fosse melhor que a gente, mas é só uma garotinha privilegiada. Ayuki. Se você acha isso, porque você não vem provar? Taki, Ayuki, acalme-se, vamos dar uma chance a todos. Os que tiveram o passe entrem, por favor. 5 arrancars procederam a entrar no castelo. O resto de vocês, bom, minha filha vai decidir se vocês poderiam ser dignos de entrar. Quanto ao ataque de energia estranho, foi obra de nosso novo examinador. Isso e tudo que vão saber se não passarem no teste da minha filha. Disse Aki, entrando novamente em seu castelo para acompanhar os 5 candidatos. Logo, Ayuki desabotoou sua camisa, expondo sua barriga, revelando o número 4 tatuado em sua barriga. Ayuki, acha que ser um é algo fácil? Os que quiserem tentar, sobrevivam a isso. Ayuki respirou fundo e lançou cinzas ardentes em toda a multidão. Alguns correram ao não suportar as queimaduras, e bastou um pequeno cero para acender uma faísca que provocou uma explosão que deixou inconsciente grande parte da multidão que mais tarde teria que resignar a consertar o teto junto aos candidatos rejeitados. Naquela tarde, Kei testou os 5 candidatos, tendo Rosalinda como espectadora, derrotou 3 deles sem dificuldades, mas depois de uma luta difícil uma jovem arrancar estava dando trabalho. Enquanto os outros espadas esperavam os aprovados reunidos na sala do trono Aki, o Sr. Otoshi realmente parece bem forte, eliminou 3 dos candidatos em menos tempo do que eu imaginava. Fineu. Para mim sempre foi claro que o senhor seguia rotas bem improváveis, mas devo dizer que até agora o futuro que vejo parece favorável. Ayuki estava inquieta perto da parede da sala. Ayuki, parece que esses 2 últimos estão sendo problemáticos. Queria saber como ele está se saindo.
Kinei rapidamente foi até Ayuki e atirou de perto da parede. Logo depois a parede foi quebrada por uma onda de areia. Kei saiu da areia com uma de suas correntes presas no pescoço da candidata a arrancar, que acabou caindo tanto pelo selamento de sua energia quanto pela falta de ar, ficando adormecida. Kei se levantou com dificuldade e começou a respirar forte. Ayuki por algum motivo sentiu o impulso de correr para ajudá-lo. Antes que percebesse, já estava indo até ele para apoiá-lo. Tendo novamente outra visão com aquela mulher de cabelo vermelho realizando a mesma ação. Rosalinda logo chegou com o segundo aprovado. Kei, ela com certeza tá aprovada, senhorita Rosalinda. Aprovado 1. Eu realmente tirei bastante energia sua, não é? Com certeza vencer uma luta dessas depois disso mostra que você é forte. Kei, obrigado, vocês dois com certeza merecem um posto entre os espadas. Naquela noite, Kei dormia com um sono mais pesado. Ayuki não conseguia dormir, mais empolgada que nunca com aquelas sensações estranhas. Sem aguentar mais decidiu acordar Kei para perguntar se sabia algo sobre aquela mulher estranha. Foi até Kei começou a mexer no corpo adormecido dele, até que depois de algum tempo Kei acordou. Kei, o que foi? Ayuki, sabe aquela sensação estranha de familiaridade que eu tinha com você? Kei, sim, eu também tive uma sensação similar. Ayuki, ficou pior, pelo menos no meu caso. Agora eu tenho visões com você, são parecidas às do Sr. Fineu, mas acho que são coisas do passado. Kei, visões? Que tipo de visões? Kei, envolvem você e uma mulher. Kei ouvindo aquilo entrou em choque. Kei, e como era essa mulher? Ayuki, mais baixa que eu acho, pele bronzeada, cabelo vermelho longo, pelas roupas era claramente uma Shinigami. Em uma das visões você se Kei, o quê? Ayuki, vocês estavam quase se beijando, tive essa depois do nosso combate hoje de manhã. Kei, essa descrição não pode ser. Ayuki, o quê? Kei, ela bate como uma antiga colega minha, Akemi Saito. Ayuki, amiga? Julgando pelas visões, vocês parecem mais que amigos. Kei, o ponto aqui é que ela morreu no Ecomundo Espera. Quando um Shinigami morre ele se torna um aglomerado de partículas espirituais. Em alguns casos essas partículas podem formar parte de um novo ser. Onde você nasceu? Ayuki, em uma caverna coberta de cinzas. Kei, pode me levar lá? Ayuki, agora no meio da madrugada? Kei, valou a pessoa que me sequestrou enquanto todo mundo dormia. Ayuki, você é muito engraçadinho para um refém. Kei, refém não, colega de trabalho. Ayuki, a sua sorte é que eu também tô muito confusa, me segue. Kei seguiu Ayuki até aquele caverna ainda coberta de cinzas, não podia sentir que aquele lugar não era estranho para ele. Ayuki, na minha época de Abjush o lugar ainda estava quente, mas hoje em dia já perdeu o calor faz tempo. Kei, esse lugar Kei lembrou da erupção provocada pela Bankai de Akemi. Kei, só pode ser aqui. Kei ativou sua Shikai, espalhando suas correntes pelo local. As correntes começaram a procurar embaixo do solo, onde desenterraram o que Kei reconheceu como os restos de uma Azalshi, o recipiente básico de onde nascem todas as Ampakutous. Era um pedaço degradado, que apenas mostravam o cabo e uma parte da lâmina. Pela empunhadura, soube exatamente de quem era aquela Azalshi. Olhando para a Azalshi, Kei não aquentou mais e começou a chorar, sentindo uma tristeza quase tão profunda quanto a que sentiu naquele dia. Kei, Akemi, foi que tudo isso teve que acontecer. Kei deixou a Azalshi cair. Ayuki preocupada pegou a antiga Azalshi e teve outro flash de memória, do momento onde aquela mulher desconhecida mostrou sua Shikai pela primeira vez. Ayuki, Vulcanum. Kei ficou surpreso. Kei, essa era a Shikai da Akemi. Como você, Ayuki. Tive outro flash de memória. Parece que eu e ela temos coisas em comum, não sei desde que te vi estou muito confusa. Kei, desculpe por ser um inútil, assim como eu fui no dia em que ela morreu. Ayuki puxou Kei para Vima, forçando ele a levantar. Ayuki, me ajudaria muito se dissesse quem foi essa tal Akemi. Kei, isso pode demorar e essas são correntes que eu tenho há muito tempo. Ayuki, posso te ouvir a noite toda, tudo para me livrar desse sentimento de confusão. Pode responder as minhas perguntas no caminho de volta.
Kei confirmou com a cabeça, pegou a antiga Azalshi de Akemi e os dois começaram a pilhar o caminho de volta para o castelo. Ayuki, então como eram os beijos dessa tal Akemi? Kei, peraí, por que começar logo com uma pergunta dessas? Ayuki, e que esse flash de memória do beijo foi o que mais me incomodou. Kei, sendo franco, nunca tive a chance de experimentar. Ela me disse antes de morrer que sempre teve a fantasia de me beijar antes de morrer. Kei começou a contar toda a sua história com Akemi. Aquela noite com certeza seria bem longa. O capítulo acabou e Ranjiko ficou corada com um leve sorriso. Ranjiko, achei esse capítulo muito fofo. Nanao, foi até bonitinho, mas parece que esse vai ser o ponto de inflexão. Eu só espero que depois de descobrir isso ela supere toda essa confusão. Gustavo, logo vai vir uma possível guerra contra a Sociedade das Almas. Ela tem que superar essa confusão. Nemo, se ela superar, acho que vai ficar bem mais motivada. Kione, concordo, esse capítulo foi bom. Ranji, foi mesmo, esse capítulo foi mais tranquilo, mas tudo indica que logo os capitães vão tentar ir ao Ecomundo, pelo menos para pegar o Kei. Continuamos conversando para a felicidade da Rukia, até terminarmos nosso lanche e irmos para casa, aguardando ansiosos nossa próxima reunião do Clube do Livro.